Hoje eu quero falar sobre o que Deus foi necessário Deus fazer para restaurar a obra mais principal que Ele criou. Eu e você. Nós só podemos descobrir isso e dar valor se nós conhecermos a história. Se ficarmos só, eu penso, eu acho, talvez sim, quem sabe se foi assim. Primeiro nós podemos ter a certeza que a criação é de Deus, foi Ele quem criou todas as coisas. Só que, diferente de toda a criação, foi o homem. A ponto do Senhor juntar-se com o Filho e o Espírito Santo dizendo e dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aconteceu cerca de 10.000 e poucos anos atrás. E a obra que Deus fez, tudo que Ele terminou de fazer, Ele disse: viu Deus que o que fez era bom. Ele também fez eu e você bom. E por não dar atenção à palavra de Deus, foi obrigado há 8.000 anos atrás o Senhor Deus enviar 2030 anos atrás, Deus enviou o seu Filho para restaurar o desastre causado na sua obra pelo homem. Esse homem que Deus disse: façamos ele a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é a visão de um homem, e semelhança o caráter de Deus. É isso que Deus queria e quer ainda, que o homem volte a ter o caráter de Deus. E o princípio desse caráter é a verdade. Mas para fazer isso, houve uma grande revolução na terra do Oriente, onde Jesus nasceu, de um casal simples, de um carpinteiro e de uma mãe doméstica em casa. E ali começou a ele trabalhar até que chegasse aos 30 anos de idade. Mas Deus já vinha trabalhando através desse projeto, através do profeta João Batista. O profeta João Batista, ele falava e a palavra se cumpria. É uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, de escutar a voz profética e examiná-la se ela realmente vem de Deus ou não. Porque todo esse caos do mundo vem por causa de uma profecia distorcida que Adão escutou. Então, quando foi bom, aos 33 anos, aos 30 anos, o Senhor começou o seu ministério, pregando, ensinando e tudo isso. Mas havia umas qualidades a ser destacadas. Isso daí se encontra no livro de Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1, onde o profeta diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará o renovo. Ele estava se referindo aqui
Jessé era o pai de Davi. E Jesus também veio da linhagem de Davi. Olha as qualificações que estava sobre Jesus. No versículo 2 ele diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento e de conselho, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São esses dois versículos. Lá no livro de Isaías, o profeta, no capítulo 61, o profeta já fala, profetiza diferente sobre Jesus. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Você vê para o Senhor executar esse trabalho, ele precisou da unção de Deus para poder fazer a obra que o Pai havia determinado para ele. E toda a igreja primitiva, ela foi ungida para poder inaugurar a grande semeadura da palavra de Deus, aonde 120 homens que ouviram a palavra de Deus, acreditaram na palavra de Deus e buscaram direto esse acontecimento. E 10 dias após essa espera, ele estava no Senado e o Espírito Santo desceu sobre ele, tanto batizou eles como ungiu, para eles poderem pregar o Evangelho, curar, libertar e etc. Antes de Jesus, só havia 3 pessoas que eram ungidas: o profeta, o sacerdote e o rei, que eram as 3 pessoas aqui na terra que detinham o poder de Deus sobre si. E hoje são ungidas pessoas que fazem o trabalho do Senhor. Eles são ungidos para poder ungir outros, da enviada deles. Tem alguém doente que chama os presbíteros da igreja e unge com azeite santo. Se tiver pecado, será perdoado, e se estiver doente, será curado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E hoje, a dificuldade que se encontra para nós podermos levar essa palavra é a falta de tempo nas pessoas. Às vezes, estou falando de Jesus para a pessoa, eu reconheço que eles têm um interesse, um certo interesse de ouvir a palavra de Deus, mas quando o diabo chega, olha para o relógio, ao tempo, aí ele se perde todo. Mas a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Você sabia que nós temos que prestar conta ao Senhor de 2 horas e 40 para Ele? Não mais. No dia que eu vou para a igreja, eu faço isso. Não é o dia da igreja, não, que Deus só não abençoa a gente, só quando vem para a igreja, não. Deus não para de nos abençoar. É com saúde, é com vida, é com livramento, é com a família feliz, é com a vida plena e etc. Apesar de tudo isso, se resume uma coisa: se você não tiver Jesus na sua vida, você não tem nada, absolutamente nada. Porque todo
pode comprar uma cidade inteira, mas vai ficar. É tanto que quando você for morrer, você vai precisar daquela covazinha bem estreitinha. Você não pode nem soltar os braços. Tem que estar cruzado suas mãos no peito, tão estreita é. É a única coisa que se leva um lugar para deixar o trabalho. E o que mais o adversário usa é duas coisas: o tempo que pertence a Deus, que pertence a você também, e a modernidade no mundo, as coisas espantosas que eles criam a cada dia. Mas ele nunca puderam criar o perdão, a salvação, a vida eterna. Isso dependeu de Deus e da coragem do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, todos os planos da pessoa é para amanhã, sempre amanhã, mas amanhã não nos pertence. Amanhã pertence a Deus, porque depois que você dá o outro suspiro, eu falei isso várias vezes, seu tempo acabou, ninguém retorna mais, e ali vai ter um tempo, se a pessoa realmente tiver dado ouvidos à pregação do Senhor, e se tiver aceitado essa palavra, na hora que ele partir daqui, ele vai para a glória. Eu estava lendo essa semana Martim e me lembrei que antigamente eu tinha uns sonhos, era tipo uns pesadelos, e era. Eu queria gritar, mas a voz não saía voz, saía só como que eu estivesse gritando. Quando a pessoa morre, é do mesmo jeito. Os que morrem com Cristo vão para a glória, e lá nós vamos reconhecer os que estavam aqui realmente fazer parte do Senhor, e também lá nós vamos poder dialogar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Você tem seu pai que já partiu? Se você quer se encontrar com ele, o caminho é esse. Entregar, aceitar a salvação, aceitar o plano de Deus. E quando a pessoa morre sem ele, sem ter feito esta decisão, desce direto, a Bíblia diz, desce direto para o fogo que arde com enxofre do fogo, lá no inferno. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Então, hoje você que está me escutando, você tem essa outra oportunidade, não de só aceitar a palavra, mas de voltar dos seus caminhos, voltar para Jesus que você deixou. Às vezes trocou por causa de anoitada, por causa de mulheres, bebidas, fanfarras e outras coisas. E eu lhe digo uma coisa: enquanto você tem vida, você tem o direito de chegar até o Senhor e acertar as contas com Ele. Você sabia que não é para o ser humano viver doente? Não. Porque se fosse para o ser humano viver doente, Adão já tinha nascido doente, ele nasceu perfeito, ele foi feito perfeito. Os filhos de Adão nasceram perfeitos. E imagine só, se o ser humano não é para ficar doente, imagine a pessoa que prega para os outros que doença não é de Deus e vive doente. Você pode dizer, mas alguém
tem doença sim. Hoje a doença vem por vários causos. Primeiro, por causa do pecado. E mais faz a pessoa adoecer hoje é o pecado. Segundo, a alimentação irregular. Comida que o Senhor oferecia para os porcos, ele rejeita, mas o ser humano aceita. Embora ele depois estoure o fígado, o baço, a bexiga, e aí vai. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando o salmista diz, ele diz que, Salmo 107, versículo 20, ele viu a sua palavra e curou a todos. Essa palavra é tão poderosa que ela cura a lepra chamada pecado. Por mais vil que seja o pecador, essa palavra tem o poder de deixar ele branco como a neve. Deixa ele justificado perante Deus e sem mais uma culpa, porque Jesus já resolveu tudo isso por nós. Mas isso não foi de graça não. O livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem a todos, curando, libertando os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. E Jesus estava nesse momento que a igreja falou isso, os apóstolos falaram isso. Jesus já tinha voltado para o céu e já estava nesta unção. Essa unção é tão tremenda, ela penetra nos ossos, na carne, nos músculos, tudo isso. Essa unção ela tem o poder de deixar uma pessoa todo deficiente perfeito. A Bíblia nos mostra lá no livro de Atos, capítulo 3, que João e Pedro iam subindo para o templo adorar. E havia um moço lá que todos os dias ia para lá pedir esmola. E ele olhou para Pedro e disse: dá uma esmola. Pedro olhou para ela e disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Logo em seguida, Pedro olhou para ele. Quando um ministro da palavra de Deus que deu a vida consagrada não é ficar morrendo dentro do quarto, não. É uma vida num devocional 100% com Deus. Quando ele olha para a pessoa, o brilho do Senhor cobre aquela pessoa, porque ele está orando ou porque está liberando uma palavra. E o coxo olhou atentamente, mas continuou coxo. Pedro estendeu a mão sobre ele. O coxo estava coberto pela glória do Senhor. Pedro agora pega na mão dele. Quando Pedro pega na mão dele, a unção que estava sobre Pedro foi transmitida para aquele coxo, e os ossos dele começou a ficar normal. E diz a palavra de Deus que ele tinha um salto, ele levantou-se e entrou correndo no templo na frente dos apóstolos, gritando, louvando a Deus e tudo isso. Com esta unção tão poderosa que quase 5 mil pessoas se converteram nesse milagre. Então, aonde eu quero chegar? Nós precisamos viver uma vida a qual o Espírito Santo possa repousar sobre cada um
dos que foram ungidos e dos que são ungidos, para poder abençoar as pessoas que precisam. A palavra de Deus nos conta que Eliseu todo ano passava para Jerusalém para adorar. E tinha um casal que observava essa ida e volta dele. E uma certa vez a mulher disse: homens, meu senhor, eu vejo que esse homem que passa todos os meses aqui, ele é um santo homem de Deus. Você vê, o homem santo de Deus, ele tem uma diferença. Não é pelo paletó, que eles não usavam paletó naquele tempo. Não é pelo carro guiando, doando, porque eles andavam a pé, muitas vezes, né? Era a espiritualidade, a unção, chamava a atenção da pessoa. E ela disse ao marido dela: vamos fazer um quarto aqui, porque quando ele vier, ele se hospeda aqui no quarto. Já tem a cama, tem o canteiro, tem o quarto, e ele fica. Ele ficou. E Deus não consente alguém fazer algo para o ungido do Senhor e não ser abençoado. Apesar de muitas pessoas tentam nos descartar. Coitados. Ah, se não fosse a igreja do Senhor. Ah, se não fosse os ungidos do Senhor orando por essas pessoas. Até as autoridades, Jesus disse: ore pelas autoridades, elas precisam. Porque toda na autoridade que não seja criada por Deus. Deus é quem constitui a autoridade. Normalmente quem é autoridade tem poder. E a autoridade que perde a sua qualidade também perde o poder. Passa para zombaria de muito. Aquela autoridade passava diante daquele casal, ele tinha autoridade. Eles se sentiram felizes em hospedar ele na sua casa todos os meses. E certo dia ele perguntou ao jovem que andava com ele: se eu vejo que essa mulher não tem filho. Ele fez outras perguntas, foi até ela. Ele disse: não, eu não preciso de nada não, tenho família rica, tenho família que tem junto ao palácio, tem tudo. Aí o profeta olhou para ela e disse: mas eu vejo que você não tem filho. Tem coisas que a pessoa pode conseguir, mas tem coisas que só quem libera é Deus. E Eliseu olhou para ela e disse: esse próximo, nesse tempo, tu terás um filho. Em resumo, o menino ficou um rapazinho já, e um certo dia adoeceu e morreu. Mas cadê o profeta? Você vai ver agora o que acontece. E a mulher mandou um animal para ela ir até onde o profeta estava. Quando ela chegou lá, perante o profeta, outra curiosidade: quem tem Deus sabe resistir às provações, sabe passar pelos montes, sabe vencer as barreiras e as tempestades. Quem tem Deus. E o que é que acontece? Acontece o seguinte, que quando ele chegou lá, o profeta olhou para ela e disse: vai bem contigo? Ele disse: vai bem comigo. Com a tua casa, sim. Teu marido, sim. Todo o seu bem. Depois que ele perguntou tudo, ela disse que ia bem. Ele não perguntou mais, ela olhou para ele e disse: por acaso eu pedi a você um filho? Meu filho está morto. E ele mandou o menino que andava com ele na frente para ir lá. O menino foi lá, pegou o bordão, mas não aconteceu nada. A unção estava com o profeta e não com o portador do cajado de Eliseu. E Eliseu chegou lá, subiu no quarto, orou sobre a criança, colocou a mão e entregou ele de volta à sua mãe com vida. Está vendo?
Então, você tem que estar agregado a esse Deus, a esse Jesus que pode todas as coisas, ao Espírito Santo que capacita os homens e as mulheres de Deus que foram ungidos para pregar a boa nova, para curar, para libertar os oprimidos, e tudo isso através da unção. Você precisa ouvir mais a palavra. Talvez você precise descer até o pedestral. O Senhor desceu até o inferno para poder voltar para o céu. Você sabia que Jesus, depois de morto, o corpo ficou lá na tumba, mas Jesus foi até o inferno. Sabia disso? Pois ele foi. Pregar para quem? Para aquelas pessoas de 120 anos, todos os dias ouviam a história: veio de novo, Noé, veio de novo, vai acabar com tudo, vai destruir. Conversa, você está ficando caduco e coisa e tal. Mas o dilúvio veio. Noé escapou. A geração todinha foi embora. Do mundo todo só escapou 8 pessoas. Então essas pessoas, a maneira, foram direto para o inferno. Está escrito lá no livro de Tiago. Leia o livro de Tiago, capítulo 1 em diante, você vai encontrar essa passagem. E o que é que acontece? Jesus pregou para eles. E eles foram condenados por quê? Porque não creram. E essa palavra condenada também está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ele siga por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Condenado ao quê? A viver uma eternidade para sempre separado de Deus, no lugar chamado Lago de Fogo, aonde vai ficar o falso profeta, o anticristo e Satanás, tudo junto com essas pessoas. Mas você não pode dizer isso. Não, eu não estou dizendo isso, não estou passando a Bíblia para você. É a Bíblia que está dizendo, é Deus que está dizendo. Então, pois ele não revoga a sua palavra. Se eu não tivesse aceitado Jesus há 55 anos atrás, o meu caminho mais perto de mim era o inferno. E eu não aceitei Jesus com medo de ir para o inferno, não. Nem tão pouco aceitei Jesus para encher minha casa de bem, viver uma vida luxuosa. Não. Eu aceitei Jesus como gratidão pela dádiva que Ele me deu em perdoar os meus pecados, salvar minha família, meus familiares. Aí você é ruim. Jesus disse que na terra não tinha uma pessoa boa do tempo dele. Imagine hoje. Nós precisamos ser revertidos. Não quer dizer bom ou ruim, não. É porque nós temos uma alma dentro de nós. Essa alma não vai morrer, ela vai viver para sempre. Salva ou condenada, ela vai viver para sempre. O ser humano é 3 em 1. Ele tem um espírito. Esse espírito tem um corpo. E um corpo que tem uma alma. O corpo volta para o corpo da pessoa morta. O espírito volta para Deus. E a alma, se não tiver aceitado Jesus, ela vai penar, coitadinha, no inferno para sempre. Quem é o culpado? Vamos botar um pouquinho de culpa na carne, que é a sede da arrogância, a sede da prostituição, do assassinato, do roubo, das drogas, das brigas, das cobiças, das invejas, da destruição. Tudo isso é da carne. Você tem que vencer ela. Você só pode vencer ela entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa transformar e você sentir o prazer de dizer: agora no dia que eu partir, eu estou bem. E eu quero encerrar com essa palavra que eu vou te falar agora. Você sabia que o maior medo das pessoas morrer
não sabe para onde vem e nem para onde vai, não sabe como é depois que acontece no último suspiro, não sabe por quê? Porque não conhece. O Senhor Jesus falou, o Senhor Deus falou lá em Josué 4:6, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes não conhece porque não busca, muitas vezes não conhece porque alguém não chega perto para ensinar. E muitas vezes a pessoa que ensinar, a pessoa bate a porta na cara para não ouvir a palavra. E vai levar uma palavra para aquela pessoa, talvez seja o último dia daquela pessoa. Nós temos um tempo de validade, só quem sabe a data dela é Deus. Quando a pessoa tem um conhecimento, que quando há o último suspiro, para onde vai sua alma, para onde vai ser o corpo, e que depois esse corpo vai ser transformado, vai ressuscitar. Quem ressuscita não é a alma, não é o espírito, não, é o corpo. Ele vai ressuscitar num corpo glorioso, brilhante, semelhante ao corpo de Jesus. E se a pessoa não tivesse decidido, o corpo também vai ressuscitar, cheio de podridão, para ir lá para o fogo do inferno para todo sempre. Então, prezado amigo, prezado ouvinte, abre o seu coração para Deus, para o seu entendimento. Jesus ama você. Ele não está preocupado com o que você fez, o que foi fazer. Ele está preocupado com a sua salvação. Ele tem um plano para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Receba o abraço do missionário Luciano, presidente da Missão Apóstolica.